Olá! Já tem um tempinho aqui, né, que eu não gravo vídeos mais longos. Eu sempre tô tentando gravar, mas a correria fim de ano sempre é maior, né? E tem os atendimentos também, eu fiz imersão, fiz encontros, enfim. Então, eu sou da Isa Galvão, eu tenho uma página no Instagram chamado de Amor Incondicional, que é lá onde eu diariamente posto sobre a expansão de consciência, as chamas gêmeas, as conexões de almas no geral, né? E sobre tudo, sobre essa questão dos processos de cura, matrix, porque envolve tudo, né? Quando a gente desperta para essa questão das chamas, automaticamente a gente está expandindo a nossa consciência. E depois que eu começo a gravar, é que eu percebo que toda vez eu esqueço de colocar o celular na vertical. Perdão, tá? Mas eu vou melhorar. Qualquer coisa se incomoda, fecha os olhos, coloca o fone de ouvido e segue. Mas quem quiser mais informações aqui, né, sobre o meu trabalho, tá aqui embaixo, tá bom? O que eu digo sempre é que eu auxilio nas curas, nos processos de cura, tanto através de consultas para a chama gêmea, conexão de alma, consulta para o sagrado feminino, consulta para a expansão de consciência. Não é milagre, né? A gente precisa querer se curar e a espiritualidade atua. Eu só sou um canal, né? E devo agir sempre com a verdade, né? Como todo mundo. E também tem outra página no Instagram que é mais voltada para o sagrado feminino, tá? Porque a gente precisa ter em mente que é necessário equilibrar as polaridades. Mas vamos ao que interessa. A transmutação das chamas gêmeas. Eu falo aqui chamas gêmeas, não é? Porque todo mundo tem chama gêmea. Qualquer coisa relevem aí algum barulho, porque aqui onde eu moro faz muito calor. E as chamas gêmeas todo mundo tem, certo? E quem encontra a chama, quem encontra uma alma gêmea, ou quem não encontra, vai encontrar uma conexão de alma e vai estar recebendo o chamado, né, para expandir a consciência. Mas um primeiro ponto, antes que eu esqueça de falar, é quando o divino feminino muitas vezes tem a dúvida, né, do que fazer com relação ao divino masculino, se deve auxiliar nos seus processos de cura. A gente sabe que chama gêmea é a mesma alma dividida em dois corpos, né? Fractalizaram aqui. Então, o que acontece? Depois lá, né, da queda de Atlântida, daquele processo todo, a gente entrou aqui em consciência de terceira dimensão, né? A gente lembra que consciência, né, é um estado, né? Não é um ambiente, não importa onde você esteja, desde que a sua consciência tenha expandido. E o que acontece? A partir do momento que o divino feminino fica lá sabendo, né, dos perrengues do divino masculino, quer fazer alguma coisa, o que é que eu posso fazer? É natural, só que a gente não pode viver os resgates dos outros, mesmo que esse outro seja a nossa chama. É preciso aprender, é preciso expandir, né, através das experiências e de tudo que a gente passa nessa jornada, né? A gente não está aqui hoje, na primeira vez, né, nem ontem. São inúmeras reencarnações, inúmeras. Então, quando o divino feminino se depara com as dores do divino masculino, ou espera ele pedir, né, diretamente, ou através de sonhos, ou você sentir muito forte, a espiritualidade dá um jeito de avisar. E aí o que é que pode ser feito? Primeira coisa, uma prece. A prece do seu coração. Suas palavras entre você e o Criador. Nada mais do que isso. Pedir a sua egrégora amparo, pedir ao eu superior das chamas, né? O eu superior seu e da sua chama gêmea é o mesmo. Então, eu sempre falo para todo mundo assim, antes de dormir, pede ao eu superior alguma questão assim para ser mostrado em sonho, que mostra. Se você não vê no primeiro dia, na primeira noite, de alguma forma vai chegar até você essa resposta. Mas você precisa acreditar que é capaz. Tem casos
que a espiritualidade avisa a chama feminina, seja homem ou mulher, tá? Vamos lembrar que vai que alguém que está vendo o vídeo pela primeira vez está se deparando com esse assunto de chama gêmea. Divino feminino pode ser homem ou mulher, não importa. Divino masculino também pode ser homem ou mulher, certo? Então, fim de ano a gente faz muita reflexão. Tem momento que a gente quer ficar mais no seu canto, né? Refletindo, meditando, e a gente não pode relaxar do nosso cuidado, né? O alimento da nossa alma. A gente fala muito em soltar, né? Quando eu falo a gente, são outras terapeutas também que falam sobre isso, só que soltar não é fácil, e é por isso que a gente passa por tantos processos de cura, né? A cura faz a gente ter uma maior percepção espiritual, a cura faz a gente se enxergar, se amar mais, a pôr, né, os nossos próprios limites, aprender a dizer não quando necessário, a ter mais segurança, né, se conhecer mais. Então, quando eu digo assim, do soltar, né, dessa ajuda da chama, muita gente me pergunta: ah, eu vou fazer uma meditação, vou enviar amor para a chama, mas isso é soltar? O soltar, né, ele tem muito a ver assim, com a fase da rendição, é de você aceitar aquela situação, certo? Que a gente fala também da resignação. A gente aceitar as situações como elas são. E se questionar o que é necessário aprender com tudo aquilo. Nada é em vão. Não tem uma folha que caia sem a permissão do alto. Muita gente acaba na revolta. Eu já passei por revolta. Todo mundo aqui, que a gente está na condição humana, a gente se revolta com as situações da vida em algum momento, sim. Mas aí, né, porque quando a gente revolta, traz uma revolta, quando a gente reclama, a situação piora, você já percebeu? Aquela energia vai toda pra você, não é? E machuca. Então, o que é que eu te falo? Soltar vai muito além de aceitar a situação como ela é. Seja sua chama gêmea esteja num relacionamento, outro relacionamento, ou não quer te ver, ou mentiu pra você, ou traiu, porque é preciso desmistificar essa questão de que porque é chama gêmea é perfeita. Jesus e Madalena são chamas gêmeas, mas quando eles estavam aqui, eles estavam puramente em missão, né? E eles já tinham alcançado um grau, né? A gente não pode, né, comparar aquela evolução daqueles dois, né, os ensinamentos. Aí muita gente diz, a gente tem que ser igual a eles. Um dia todo mundo vai ser, né? Vai ter essa grandeza, assim, imensa. Porém, o que é que fica aqui pra gente refletir? Tem muita chama unida, passando pelos processos de cura, sim, tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte, quando a gente, essa questão de soltar, uma coisa que eu digo sempre é, a gente sabe, mas outra coisa é aqui, ó, o sentir. Eu sempre bato na mesma tecla. Sentir. O coração é o portal da alma, a conexão com o nosso eu superior. O coração sente e a mente reconhece aquilo que o nosso eu está falando. Assim que ocorre também a cocriação, né? Então, a partir do momento que você vai fazer uma meditação ou que você sabe que a sua chama precisa de ajuda, o que pode ser feito? Tem que ir pelo seu sentir. Uma prece, uma emanação de cura, sabe? Envio à distância, assim, tem muita chama que tem dom de cura. Suas mãos esquentam? Ó, não fazendo assim qualquer mão vai esquentar. Mas, quando você tá ali em meditação, fazendo uma prece, você sente seu corpo esquentar? Normalmente é dom de cura muito forte. Então você pode conversar telepaticamente com sua chama se estiver distante, sem contato. Você fecha os olhos, visualiza a sua chama, né? Olhando nos olhos dela.
com todo amor do mundo, né? O cardíaco, as cores são o quê? Rosa e cura, e verde, né? Verde é cura e rosa é o amor incondicional. O timo, né? O timo, ele reconhece. Por isso que eu digo, quando você vai reconhecer sua chama, a energia fica aqui, ó. É diferente de tudo que você já vivenciou. E aí, o que você faz? Você envia amor, você diz assim, muita força pra você. Você vai usando as suas palavras, mas não fica exigindo nada, né? A gente precisa respeitar o espaço do outro. Eu sei que é difícil em alguns momentos entender determinadas situações. Eu sei que às vezes a espiritualidade sinaliza que tal coisa boa vai acontecer e demora. E você diz, eu estou desacreditado, eu me sinto desconectado da minha chama. Essa aparente que eu falo, desconexão, é o eu superior fazendo isso para quê? O divino masculino sinta uma energia de abandono e começa a procurar por essa energia, e aí é que ele vai expandindo. É um processo gradativo. Não tem tempo determinado, porque o tempo vai depender de cada um. Por isso que eu sempre falo, não compare suas jornadas de chama com a do outro. Às vezes o que o outro tem é o que ele precisava, às vezes não. O que o outro tem ali com a chama é o que eles precisam. Às vezes, a sua amiga aí, ouviu o eu te amo da chama dela e você não viu. Mas aí a sua amiga nunca viu pessoalmente a chama. E você já encontrou a chama pessoalmente. Então, vamos, né? Tem gente que nunca se relacionou também, que não sabe quase nada da chama, que a chama se encontra longe, enfim. Tudo está dentro dos planos divinos. Com o tempo você vai ter cada vez mais insight. Você olhando às vezes assim, lembrando de alguns pontos importantes, você pede para a espiritualidade lembrar do necessário. Então, às vezes você olhando lá para trás, na sua infância, você vai encontrar a resposta para o agora. Uma música que você ouvia que a sua chama escuta hoje. Ali já era uma sinalização, sabe? 2024 tá aí. Muita gente vai se reunir com a sua chama, muita gente vai se reconectar com a sua chama. As pessoas vão dizer, o que eu tô sentindo? Vão se reencontrar. Nada tá perdido não, minha gente. O planeta, ele precisa de uma energia mais elevada. E hoje ele consegue suportar essa energia de chama, de reencontro. É a melhor fase. Saint Germain, né? Chama Violeta. Tô suspeita para falar. Meu amado Saint Germain, mestre Apórtea. Todo raio, né? Violeta ali. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Lembre-se disso. A cruz de Malta, que é lá dos Templários, que Saint Germain trouxe aqui, muito forte. Visualiza ela em você, nos seus chakras. Pede para transmutar. O que eu sempre falo é o seguinte. Tem muita gente que não consegue pagar uma terapia. Né? Aí muita gente, devia ser de graça. Ser terapeuta holística é um trabalho como outro qualquer, certo? É o sustento daquela pessoa que sentiu o chamado para ser terapeuta. Mas o que eu sempre digo, tudo tem uma razão de ser. Cada um tem a capacidade de se purificar. As pessoas têm as suas egrégoras, todo mundo tem a sua equipe espiritual. Ninguém é mais especial do que o outro. A gente é um fractal da fonte criadora. Está aqui, dentro de nós. Então, o que eu sempre falo é o seguinte, a espiritualidade nos dá muitas ferramentas. Existem cursos gratuitos, né? Seja da área de terapeuta ou não. Existem também várias meditações aí. Sinta o que ressoa para você. Tudo que você se entregar e buscar para se curar, pode ter certeza que a sua cura já começou. Claro que não é assim. É preciso ter compaixão por você, paciência com o processo. Reconhecer também as suas virtudes e o seu poder de se refazer. A chama é um sentimento único. E assim como você, também tem dores. E a gente não pode julgar o outro.
Eu sei que é difícil, mas às vezes a chama fala isso, fala aquilo, foge porque tem medo, sim. Eu já atendi muitos divinos masculinos, homens e mulheres, que sempre me dizem assim, que se afastou por medo. Alguns dizem que se afastam antes de se sentirem abandonados. Por quê? Por que isso acontece? É difícil de entender, né? Mas é preciso a gente tentar compreender o outro, sim. Porque cada um sabe pelo que passou, pelas dores. Não é porque você é aberta para amar, não tem medo, que ele tenha de ser. Ele tem os processos de cura da mesma forma que o que você precisa curar, às vezes ele não precisa. Ele já tem um equilíbrio. Então, é se olhar mais. O tema desse vídeo é a transmutação das chamas gêmeas e envolve tudo. Quando a gente tá ali, o que é o espelhamento? Tem muita briga? Tem. Em alguns momentos tem briga, sim. Já tem outros casais que se estão distantes, se reúnem e não separam mais. Por quê? Porque muitas vezes já aprendeu em outras encarnações o que nós estamos aprendendo no agora. Por isso que eu digo sempre, não dá para comparar a sua jornada com a de ninguém, com outro casal de chama gêmea. Expansão de consciência é o ponto principal, porque a Terra precisa de ancoramento de energia alta. A gente está aqui, entrando no ápice da transmutação terrena. Nossos amigos espirituais, nossos amigos das galáxias também. A gente precisa também transmutar o nosso ego, transmutar crenças limitantes. Tem muita alma gêmea que está auxiliando a outra, preparando a outra também para a chama. Mas a gente não deve usar o outro como uma válvula de escape, entendeu? Se envolver com outra pessoa se o coração pedir. Por isso que eu falo, bato na tecla do sentir. Ah, porque a chama tá lá no outro relacionamento? Quero saber não. Eu vou me envolver com outra pessoa. Pelo ego? Por carência? Pelo quê? O que é que te move? O que é que você quer da vida? O que é que sua alma sente? Eu sei que aqui tudo é dual, que a gente foi condicionado a pensar que a gente precisa, veja bem, que a gente precisa ter alguém a todo custo. Ter. Mas que venha alguém para somar. A Matrix, ela aprisiona. É um abismo que a gente vai subindo assim, ó, na corda, fazendo muito esforço para sair dela. Se você parar para pensar, tudo isso que existe é um holograma planetário. A gente acredita naquilo que impõe, aquela ilusão que coloca no nosso cérebro aqui. A gente gosta muito dos doramas, né? São lindos, assim, tem uma energia muito boa. Assim como os contos de fadas, só que a gente precisa ter os pés no chão. Porque muita gente acaba acreditando que aquilo é uma realidade. Aqui, 100% de felicidade ainda não é possível, mas vai ser algum dia. Muita gente está sentindo mudanças na alimentação. Eu, por exemplo, tem alimentos assim que eu sinto o cheiro, fico com ânsia de vômito. Não consigo. Então, é a gente ter cuidado, vigiar, fazer nossa limpeza espiritual, sabe? Fazer proteções. Tem algo assim que eu quero perguntar. Você já sentiu a unicidade com a sua chama gêmea? Já sentiu a sua chama gêmea dentro de você? Sentir. O sentir que eu falo é você sentir de fato que não há separação, mesmo que ele esteja em outro relacionamento, mesmo que ele diga que não quer você, mesmo que ele esteja lá do outro lado do mundo, que seja alguma chama famosa que você nunca conheceu. Você já sentiu que não existe a separação? É possível atingir isso através das curas. É como se ele tivesse, é como não, está
né? É a mesma alma. Aqui. E você passa a sentir aquilo e não sente mais a separação. Aí você sente que a separação é uma ilusão. E aí você não sofre mais. Não como era antes. Você entende todo o processo, você sente aquele processo. Mesmo que ele esteja lá, você diz assim que ele é sua família, ou ela, né? Faz parte de você. Enquanto isso você vai vivendo. E o que é viver? É fazer o que você ama. Viver nem sempre é estar no relacionamento, é casar pelo ego, é construir uma família por causa de ego. Não tenha medo de quem você está se tornando, não tenha medo dos seus processos, não tenha medo do que a vida traz para a sua vida, né? Porque você não está desamparado. 2024 está aí. 2024 em diante, muita transformação vai ocorrer. Mas a gente precisa fazer a nossa transmutação. Cada chama gêmea tem uma missão aqui. E quando eu falo missão, né? Aquela coisa grandiosa. Quer dizer, toda missão é grandiosa, mas assim, as pessoas remetem essa questão de missão como se fosse assim, ser um famoso, enfim. Toda missão é válida, toda missão é importante, porque a gente está desenvolvendo o nosso amor incondicional. O amor incondicional começa aqui em nós, no nosso cardíaco, pelo amor e respeito que você tem por você, por saber dizer não quando necessário, por saber o seu próprio limite, por se amar. Então, esse amor vai expandindo. E aí você só consegue enxergar a luz no outro. Todo mundo tem luz, só que nem todo mundo consegue perceber essa luz, porque está muito inserido dentro da 3D. É preciso ter cuidado com o ego. É preciso não julgar. E quando eu falo não julgar, não é apenas com a chama, é não se julgar e nem julgar outra pessoa. Fale da sua jornada com quem você confia. E se não tiver quem confiar, grave para você no celular, vá falando. Conversa com a espiritualidade. Não tenha medo. A sua chama está amparada também. Tem gente que fala que a chama está em magia, está magiado lá, né? Fizeram manipulações. Magia é uma frequência baixa. Para pegar, a pessoa precisa vibrar naquela vibração. Então, a chama feminina, querendo ou não, é a base. Porque ela tem um conhecimento direto da espiritualidade. Um feminino é ligado à espiritualidade diretamente. Então, se o feminino não está estável, não vai conseguir perceber o outro. Vai ver muita ilusão. Então, o que é que você ainda não conseguiu perceber em você? O que é que você percebe de repetição na sua vida hoje? De outros relacionamentos? Porque a alma gêmea, por exemplo, ela espelha também. Aí tem gente que diz, não quero a chama, eu vou procurar uma alma gêmea. Bota uma coisa na cabeça de vocês, que só vai ter envolvimento com a alma gêmea e a alma afim, se for para se envolver. Porque é a espiritualidade dizer assim, vai. Se for para o aprendizado, não para usar o outro. Às vezes tem alma gêmea com pendência kármica ou pendência dármica, que não é uma pendência, né? É um aprendizado, no caso. Mas é isso. Vamos com fé. 2024 tá aí. É um calendário gregoriano, né? Tem gente que não segue esse calendário, mas é um novo ciclo que começa, querendo ou não, planetário, né? Vamos nos resgatar, né? Acreditar no potencial e não ter medo de ser você. É um processo. Vamos com fé, que tudo já deu certo. O melhor está por vir. Gratidão.